Graça e paz, meus amados irmãos, presentes aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes, a você que nos acompanha pelo YouTube, graça e paz a você também. Nós vamos agora dedicar um tempo para a exposição da Escritura Sagrada. Nós vamos fazer o seguinte, vamos orar, pedindo a indispensável bênção de Deus o Pai para esse momento, que é muito importante, é o momento no qual nós vamos ouvir a exposição da Escritura Sagrada. Que Deus não leve em consideração a pequenez do seu servo, que é incumbido dessa tarefa, mas que Ele tenha piedade de nós, misericórdia de nós, compaixão, e fale aos nossos corações. Que todos nós saiamos aqui transformados também pela exposição da Palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, Tu sabes como cada um de nós aqui se encontra em seu coração. Quais são os sentimentos que norteiam a nossa vida nesse exato momento? Tu sabes como nós nos encontramos aqui, Senhor. Humildemente pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações por meio da exposição da Tua Palavra. E que essa exposição aqueça a nossa alma, fortaleça a nossa fé cristã. Nós saímos daqui alimentados em Tua Palavra, Senhor, apesar do vaso imperfeito que, ó Deus, prega a Tua Palavra e a expõe. Abençoe o Teu povo aqui reunido, Senhor. Cada um de nós, na leitura e na exposição da Escritura. Amém. Vamos abrir as Bíblias, meus amados irmãos. Eu pretendo, durante um tempo com vocês, nos cultos de domingo à noite, eu pretendo fazer algumas exposições em alguns textos do Evangelho de João. Eu tenho sido muito abençoado na leitura e no estudo do Evangelho de João, porque nós temos de 15 em 15 dias na casa do presbítero Leonel, exposto, nós já estamos no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu resolvi compartilhar com os irmãos algumas das mensagens que expusemos lá, vamos expor aqui. Hoje começamos esse nosso empreendimento, essa nossa tarefa, para o qual eu peço a sua atenção e a sua oração. João 1, de 1 a 14. Vamos ler, vocês vão acompanhar. Eu ia pedir para vocês lerem juntos comigo, mas eu estou usando uma nova versão da Escritura, que é um pouquinho diferente da que a igreja que usa. Eu vou ler, você vai acompanhar na sua Bíblia. Mas pode pôr no telão também, porque a tradução é muito próxima. No princípio, diz João, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, do Verbo. E sem o Verbo e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele, o Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz, contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, o Verbo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, da pregação dele, de João Batista. Ele, João, não era a luz, mas veio para testificar da luz, para que testificasse da luz, que é o Verbo, que é Jesus. A saber, a verdadeira luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do Verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. À guisa de introdução, alguns aspectos técnicos do livro do Evangelho escrito por João. Primeiro, esse João aqui é irmão de Tiago, ambos filhos de Salomé com Zebedeu. Os pais de João eram Salomé e Zebedeu. Ele era irmão de Tiago, o discípulo de Jesus, o apóstolo, que foi morto. Você lê a esse respeito no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, por gosto do rei Herodes. É esse João, o discípulo amado de Jesus, que escreve esse evangelho. São 21 capítulos no evangelho de João. O objetivo principal, à guisa de informação e de introdução, ao escrever o evangelho, era provar a divindade de Jesus, era deixar evidente e claro que Jesus é Deus, é o Verbo encarnado. Portanto, um bom título para o sermão de hoje seria O Verbo que se fez carne, ou se não, a palavra que virou gente, a palavra que virou gente. O Evangelho de João, diferente de Mateus e Lucas, não começa com a sua genealogia, a genealogia de Jesus, a genealogia do Verbo, mas com a sua eternidade. João apresenta de forma indiscutível, nos seus 21 capítulos deste Evangelho, João apresenta Jesus como Verbo de Deus, eterno, divino, Criador, Salvador e aquele que veio manifestar a glória de Deus entre os homens. O prólogo que lemos, João 1, de 1 a 14, mostra quem é Jesus, fala da sua missão e o propósito de sua encarnação. Nesse texto que lemos, os 14 primeiros versículos do Evangelho de João, encontramos aqui 3 verdades sobre o Verbo, que é Jesus. O Verbo é eterno, o Verbo é rejeitado e o Verbo é encarnado. O Verbo é eterno, o Verbo é rejeitado e o Verbo é encarnado. Vamos analisar o texto. Olhemos para a Bíblia Sagrada, espero que você tenha deixado aberto, mas se quiserem colocar no telão também vai ajudar. Começamos lendo assim: no princípio era o Verbo. Essa cláusula, no princípio, declara a eternidade de Jesus. Que quando começou, quando houve o princípio, o Verbo já era, já existia. Não vou me aprofundar muito nisso, para não transformar isso numa aula de teologia. Mas acreditem, essa é a realidade. O que João quer provar aqui é que quando tudo começou, o Verbo já existia. Porque ele é eterno. É a declaração da eternidade do Verbo que temos aqui. Portanto, o Verbo é eterno. Ele sempre existiu. E como a eternidade é um atributo não comunicável, não compartilhado por Deus, e é um atributo apenas da divindade, nós concluímos que o Verbo, que é Jesus, é Deus, porque Ele é eterno. E só Deus é eterno, então o Verbo é eterno. Compreenderam? Creio que sim. Segunda realidade a respeito do Verbo está na próxima cláusula. E o Verbo, deixa aí no versículo 1, e o Verbo estava com Deus. Essa cláusula quer mostrar que Jesus é distinto de Deus o Pai, que o Verbo é distinto de Deus o Pai.
a ideia aí é de que o Verbo está diante de Deus o Pai. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, sente, raciocina, tem vontade, como eu disse, raciocina, tem intelecto, é uma pessoa, é uma personalidade. Então, nessa segunda cláusula aí, nós temos a declaração de que Jesus é uma pessoa. E nós sabemos, pela boa leitura de toda a Escritura, que Deus se apresenta em 3 pessoas distintas. O mesmo Deus, a mesma natureza, Deus e Deus, mas se apresenta nas pessoas de Deus o Pai, de Deus o Filho. E aí está nessa segunda cláusula a declaração de que Jesus, o Filho, é distinto de Deus o Pai, apesar de ser o mesmo Deus, ter a mesma natureza, a mesma essência. Portanto, nós temos, no princípio era o Verbo, a declaração da eternidade do Verbo que é Jesus. O que deixa evidente que ele é Deus, porque a eternidade é um atributo apenas da divindade, apenas de Deus. A segunda cláusula declara que o Verbo estava com Deus, ele é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade. Então nós temos a eternidade do Verbo e a personalidade do Verbo. Veja, meus irmãos, como a gente lê a Bíblia e não percebe o quão profundo em alguns aspectos ela é, quantas verdades ela traz consigo. E a terceira declaração é a última, que fecha dizendo, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Esse é o intuito principal de João, provar que Jesus, aquele com quem ele andou aproximadamente durante 3 anos, aquele de quem ele ouviu várias vezes vários sermões, aquele de quem ele viu vários milagres, aquele sobre o qual inclinou sua cabeça, no momento em que Jesus declara quem é o traidor, esse Jesus é o Verbo, esse Jesus é Deus. É isso que João deixa evidente, é o seu intento, o seu objetivo ao escrever o Evangelho de João. Ele é distinto dos demais 3 evangelhos que são chamados os evangelhos sinóticos. Aliás, ele é o último dos evangelhos que foi escrito. Muito bem, o Verbo é eterno, declara João. Ele é uma pessoa e ele é divino, mas ele é também criador. Pode passar para o próximo versículo. Ele estava no princípio com Deus, é uma repetição, né? Logo da primeira cláusula, no princípio era o Verbo, ele estava com Deus. É uma mistura da primeira cláusula com a segunda cláusula. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, aí nós temos uma forma de repetição das 2 primeiras cláusulas do versículo 1. Mas em seguida ele vai dizer algo profundo. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Qual é a declaração que João faz aqui? De que Jesus, que é o Verbo, é também o Criador de todas as coisas. Ou seja, quando Deus estava criando todas as coisas, Deus o Pai, Deus o Filho estava ali com ele criando também. Percebe que maravilha é essa? Jesus criando todas as coisas com Deus o Pai, participando da criação de todas as coisas. Não é exagero afirmar que Jesus é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas, é o Salvador daqueles a quem Deus o Pai escolheu antes da fundação do mundo e é o Consumador glorioso, aleluia, de todas as coisas. Que declaração fenomenal temos nesse versículo? Todas as coisas, não algumas apenas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele participou da criação. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é, além de eterno, além de pessoa, além de divino, é o Criador de todas as coisas. Mas esse que é o Verbo, o verso seguinte, pode passar, ele também é vida. Não há vida fora de Cristo. Estou vendo aí na internet alguns
apavorados com um tal de 3i Atlas que viaja, que vem fora do sistema solar, que viaja com uma variação de velocidade, não pode ser cometa porque não expele gás carbono. É aquelas coisas que eu não entendo de nada, mas está todo mundo achando, sabe o que é? Que é uma espaçonave vindo em direção à Terra. Quanta gente na internet, tem limite de luz, apaga a luz, acende a luz. Às vezes apaga a luz para fazer economia, né? Talvez. Né? Mas é uma loucura. Né? Todo mundo corre atrás dessa ideia. Será que a vida... Eu me lembro que uma vez, até escrevi um artigo sobre isso, os cientistas encontraram uma bactéria na Antártida. Eles retiraram do mais profundo da Antártida, retiraram uma bactéria que eles concluíram que veio de Marte. De Marte. Isso faz, olha, há muitos anos. Isso está no meu primeiro livro, Carpe Diem 1, que eu lancei, olha, foi em 2000 e... Lá vai alguma coisa, 2020, 2001, 2002, por aí. Não tinha nem nascido, né? Então, mas a verdade é que o homem vive essa loucura de tentar descobrir a origem da vida, de tentar admitir que há vida em outros planetas. Meus irmãos, nós temos que estar preocupados com vida em outro planeta, não. Nós temos que estar preocupados com a vida no nosso planeta. Nós estamos cuidando muito mal do nosso planeta. Nós precisamos cuidar das nossas bactérias, porque elas estão matando algumas pessoas. Né? A vida estava nele. Todo mundo quer saber a origem da vida. A vida é o Verbo. A vida é Jesus. Você que está em casa, que me assiste, ou provavelmente, de repente, ligou no YouTube e viu o semblante desse senhor aqui e resolveu ouvir algumas coisas, eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que a vida é Jesus. A vida é o Verbo. Pare de esperar que venha alguma solução de fora. Não vem. Pare de esperar. Deixe de ser bobinho infantil. Pare de esperar. A vida estava nele. Jesus é vida. A vida era a luz dos homens. E essa vida era a luz dos homens. É maravilhoso que Jesus diz assim, que Ele é a luz do mundo. Mas esse ser luz do mundo é algo que Ele compartilha comigo e com você, que Jesus disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Para mim, quando eu penso em luz, eu penso no professor Pardal. Já faz tempo que eu não leio o gibizinho do professor Pardal, nem sei se existe mais, né? Mas lembra quando ele tinha uma boa ideia, o que aparecia na cabeça dele aqui? A palavra é eureka, né? Porque eureka vem do grego eurisco, quer dizer achei, descobri. E aparecia uma luz, por quê? Porque luz dá a ideia do que? De conhecimento. De conhecimento, Jesus na sua vida, nele está toda a plenitude, Paulo diz isso aos Colossenses, toda a plenitude do conhecimento. Você pode ouvir aí os cientistas de Harvard que estão lá olhando aquela pedra que vai lá, não sabe de onde, também não sabe para onde vai, parece os magos que vieram Jesus. Ninguém só sabe de onde eles vieram, nem sabe para onde eles foram. Veja quantas coisas João, ao defender a divindade de Jesus, ao declarar que Jesus é Deus, veja quantas coisas profundas ele diz no prólogo, nos primeiros 14 versículos do livro de João, do evangelho que ele escreve. Ele não perde tempo para dizer que Jesus nasceu de José, de Maria, nasceu em Belém da Judéia, depois ficou 2 anos no Egito. Ele não gasta tempo com isso, porque para ele, o Jesus, o seu Jesus, que era o mesmo de Mateus e de Lucas, já existia antes de José e Maria.
Ele é desde a eternidade. Ele é eterno, Ele é uma pessoa, Ele é divino, Ele é criador, Ele é vida e Ele é a soma de todos os conhecimentos. A soma de todos os conhecimentos. Talvez a tarefa de todo homem fosse essa: conhecer, ouvir, conhecer Jesus, ouvir suas palavras, aprender com Ele, para poder andar sobre este planeta chamado Terra, com segurança e com esperança. Porque nós vamos chegar no capítulo 14 de João, quando Jesus diz que vai embora. Os seus discípulos ficam tristes. Ele havia dito que um iria traí-lo, e revela quem é que ia traí-lo. Perguntaram: quem é que vai trair o Senhor? Aí Jesus diz assim: presta atenção, eu vou pôr o pão no molho e vou dar para essa pessoa. E dá para Judas Iscariotes. Jesus também declara para Pedro, quando ele diz que vai embora, que ele vai se ausentar, que vai enfrentar um momento crucial no seu ministério terreno. Pedro diz: não, eu vou te seguir para onde tu fores. Jesus diz: Pedro, sabe de uma coisa, antes que o galo cante, tu me negarás? É nesse contexto que Jesus vai dizer algo extraordinário, que tem tudo a ver com a vida, com o conhecimento, a soma de todos os conhecimentos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Não vos angustieis. Léa, onde está você, Léa? Não se angustie, filha. Nem eu, nem você. Com a nossa doença. Temos é que crer em Deus. Crer em Jesus. E caminhar os nossos últimos dias nesse planeta com dignidade e honra. De tal maneira que alguém diga: valeu a pena ter conhecido a Léa. Valeu a pena ter conhecido o Mauro. Mulher e homem de fé. Aqui, abrindo um pequeno parênteses, quem viu aqui, acompanhou o funeral do juiz de Rhode Island, o famoso juiz Frank Caprio? Quem viu aí? Vocês têm que acompanhar mais, meus irmãos, porque Frank Caprio é o exemplo de compaixão. Não quero dar um tom político aqui, não é isso, tá? Mas ai dos... Que bom seria se os juízes no Brasil copiassem o exemplo de compaixão e misericórdia desse homem. Eu li uma frase dele, que ele diz assim: a lei é importante, mas o homem é mais importante do que a lei. Que coisa linda. Morreu com 88 anos, vitimado de câncer no pâncreas, que também matou meu pai. Ontem eu assisti o funeral dele. E a gente vai envelhecendo, vai ficando mais emotivo do que já é, né? Eu já sou emotivo. Me emocionei muito com o depoimento da neta dele. Jesus é vida. Jesus é a luz dos homens. Ele é a soma de todos os conhecimentos. Se a gente quer viver com fé, apesar dos pesares, e a vida não está fácil, eu convido você nessa noite, você que me vê no YouTube, que está aqui hoje à noite, que o Espírito Santo de Deus aplique em nós essa verdade, que nós tenhamos fé no Deus Pai e no Deus Filho, como ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Caminhe. É difícil essa nossa jornada. Muito difícil. Oh, quão difícil a jornada nesse mundo. Jesus, o Verbo eterno, Ele é tudo isso. Ele não é apenas um mestre. Ele não é apenas um filósofo dentre tantos outros filósofos. Na década de 70 eu compus uma música sobre isso, né? Porque era a época dos hippies, né? Daquele grupo que se revoltou contra o fato dos Estados Unidos, né? Que tanto falam que são imperialistas, mas que mandou milhares morrer numa guerra que não era nem deles, os vietnamitas, né? Eu me lembro que naquela época de Woodstock, a maioria aqui não era nem nascida. Eu me lembro que naquela época
Muitos diziam que Jesus tinha sido o primeiro hippie, primeiro contestador. Você pode procurar no YouTube lá o que é, ou numa inteligência artificial que está muito devagar, o que é um hippie, você vai ver. Se atualize, voltando ao passado. Então, por causa disso, diziam que Jesus era um grande mestre, um grande filósofo, um historiador, e que ele era um hippie, talvez o primeiro hippie. Eu compus uma música, Jesus é Deus, Jesus é Rei, Ele é o Salvador. Acho que eu deveria ter lido esse prólogo de João, talvez eu tivesse muito mais a dizer naquela música. Talvez eu diria, Ele é a vida, Ele é a soma de todos os conhecimentos, porque Ele é a luz do mundo. Esse é o Jesus que João apresenta aqui, principalmente nos 5 primeiros versos desse prólogo extraordinário. Sabem, quando eu lia de segunda, porque eu saio daqui, meus irmãos, eu chego em casa, eu vou, ler o quê? Já vou avisar vocês. Eu vou ler o primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho, João 2, porque é o primeiro sermão, se Deus me conceder vida, que eu vou pregar aqui. Eu vou ficar provavelmente 1 ou 2 semanas lendo tudo que eu puder, na língua original, comentaristas, para poder trazer para vocês, depois de enxugar, aquilo que eu entenda que seja útil para você. Não é fácil. Por isso você tem que orar pelos seus pastores e por quem sobe nesse púlpito para pregar. Não é fácil. Mas, amados, Jesus é eterno. João quis deixar isso claro e deixou. Mas ele diz mais, mesmo sendo tudo isso, veja, às vezes a gente diz, puxa vida, eu faço isso, olha, eu raramente me ausento da igreja, às vezes vou para o púlpito doente, sabe? Eu tenho que aguentar isso, tenho que aguentar aquilo, tenho que aguentar aquilo outro. Olha, isso não é nada. Isso não é nada. Jesus foi muito mais do que qualquer um de nós é, e já foi, mais do que Frank Caprio, não exemplo de compaixão. Mas ele foi rejeitado. Veja o que diz o versículo 6. Coloca lá no telão. Versículo 6. Fala de um homem que veio apresentar Jesus, primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus, filho de Isabel e Zacarias. João Batista, era João Batista, Batista era o seu apelido, porque ele batizava, né? João Batista. Ele veio, foi enviado por Deus. Meus irmãos, que maravilhoso, só isso aí dava um sermão. Sabe o que Deus fez? Ele fez um homem nascer para abrir o caminho para o Messias. Que coisa linda. Houve um homem enviado por... Todo mundo achando que ele era filho de Zacarias e Isabel. Era, humanamente falando, mas ele foi enviado por Deus. Cujo nome era João. Versículo seguinte. Este veio, a missão dele era essa, como testemunha para que testificasse a respeito daquele que é a soma de todos os conhecimentos. Jesus! A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Que declaração extraordinária. Verso seguinte. Ele, João Batista, não era a luz. Veja, e aí, João, o evangelista, insiste em bater nessa tecla de que o verbo é a luz. Ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz. Versículo seguinte. A saber, a verdadeira luz. Como eu disse há pouco, essa luz que está brilhando no espaço sideral e variando de velocidade, eu não sei o que é. O Emanuel também não sabe. Mas eu sei que não é Jesus voltando.
Eu sei que não é uma espaçonave alienígena que vem aqui para resolver o nosso problema. Fazer o Trump sentar de um lado e o Lula do outro da mesa e conversar e acertar tudo. Não é! Não é. Para mim, vou dizer o que eu acho que é. É uma pedra a mais, dentre milhões e milhões de asteroides, de meteoros que circulam o nosso espaço sideral, e que de repente alguém vai dizer assim: puxa, a gente pensou que era uma espaçonave. Ixi. Ou vão fazer que nem aquele outro, que eu não me lembro o nome agora, tem um nome estranho, nome havaiano, deram um nome havaiano, porque ele foi visto por um local lá que vê os astros. Eu não lembro o nome. Apareceu, a turma também, nossa, deve ser uma espaçonave. Caiu no esquecimento, que é assim que o mundo faz. Quando eles percebem que eles estão errados, eles, ficam na miúda. Essas luzes que a gente vê, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Confúcio e outros, são luzes falsas. A verdadeira luz é Jesus. Ele é a verdadeira vida. Tudo mais é caminho de morte. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, aí sim, ilumina a todo homem. A todo homem. Negro, branco, amarelo, vermelho. Rico ou pobre. Intelectual ou inculto. Não importa. Presbiteriano ou batista. Corintiano ou palmeirense. Qualquer um. Ilumina a todo homem. Que maravilha ter a luz de Jesus no nosso coração. Que esperança maravilhosa, extraordinária. Que esperança. Verso seguinte. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio e o mundo não. Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, ele disse: Deus se fez conhecer desde o princípio, através das coisas que foram criadas. Através de tudo que foi criado, podemos ver Jesus de uma ou de outra forma. Se você for estudar a teologia do Antigo Testamento, você verá que Jesus está lá. Jesus, por exemplo, é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o tabernáculo. Jesus é a coluna de fogo que levava o povo pelos caminhos do deserto. Jesus é a nuvem. Jesus é a água. Jesus é o maná. E Jesus mesmo vai dizer aqui: eu sou o pão do céu. Aleluia. Presbiteriano é fraco de amém, né? Isso é uma brincadeirinha que eu faço com vocês. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Todo aquele que de mim come jamais terá fome para sempre. O mundo não o conheceu. Deus sempre se fez revelar. Na natureza, na teologia do Antigo Testamento, na teologia do Novo Testamento e principalmente na pessoa de Cristo, isso fica evidente em Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Quando o escritor da carta aos Hebreus diz: Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a derradeira palavra de Deus, o derradeiro verbo de Deus. Mas o mundo não o conheceu.
Espero não estar pregando a ouvidos moucos e corações endurecidos. Talvez não corações endurecidos, mas corações tão preocupados com o cotidiano, com o dia a dia, que se esquece de que se chegamos até aqui foi por causa da misericórdia de Deus, como disse o servo de Deus Jeremias, num momento terrível da sua vida de exílio. Ele disse: quero trazer à memória o que me dá, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fernando Ivan Antunes, quando você senta para comer na sua casa, lembre-se de que eu sei o pouco que te conheço, que nunca faltou pão na tua casa. E sabe por quê? Independente do credo que os seus pais esboçam, por causa da misericórdia de Deus, porque Ele faz derramar a chuva sobre o justo e o injusto. É Ele que nos sustenta. Hoje ainda, no nosso almoço, eu agradeci as mãos habilidosas, porque se não disser na oração, agradeço as mãos habilidosas que prepararam. Não agradece as mãos que prepararam? Vou precisar de um guarda-costa depois dessa. Eu dizia para o Senhor: Pai, quantos anos como casal, marido e mulher. Ontem vocês viram meu filho aqui, 43 anos de idade. Nem acredito. Gente, apesar dos pesares, deixa eu fazer uma declaração aqui. Meu irmão, minha irmã, você que me vê em casa, ou meu amigo que me assiste. Meus irmãos, Davi Valon, nunca faltou o suficiente. Nunca. Por isso, eu posso declarar o que declarou o salmista: o Senhor é o meu, e nada do que eu realmente necessito me tem faltado. O mundo tem desprezado conhecer Deus, o conhecimento de Deus. O mundo está convulsionado, meus irmãos. Essa agenda woke, esse movimento LGBTQI+, vi uma entrevista de uma moça hoje dizendo que a família é uma desgraça. Que essa história de papai, mamãe e filhinhos pode procurar aí no X, o antigo Twitter. Vai ver lá. A mulher falando arrogantemente, se esquecendo de que ela é fruto de um lar. É como aqueles que defendem o aborto. Defendem o aborto porque estão vivos, não foram abortados. O Verbo estava no mundo, sempre esteve no mundo. Esteve sempre presente. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o. Sabe aí a ideia de conhecer que eu tomo para mim, talvez não tenha sido exatamente a ideia de João, mas permita-me ir um pouco mais adiante. O mundo não o assimilou. Próximo versículo. Veio para o seu, verso 11, mas os seus. Aqui João está se dirigindo de forma muito específica para o povo de Israel, para o judeu. Que povo foi aquele que recebeu os oráculos divinos? O povo de Israel. Qual foi o povo a quem Deus se revelou de uma forma extraordinária? Pode ver lá, desde Abraão, vamos pegar de Abraão para cá. Estude a história, você verá. Deus se revelou com os oráculos, através dos profetas, ao seu povo. Jesus já estava lá no Antigo Testamento. Na verdade, meus irmãos, o Novo Testamento é só um upgrade do Velho Testamento. Nós nem precisávamos do Velho Testamento, porque o Evangelho está lá no Antigo Testamento. Jesus está lá no Antigo Testamento. É que nós temos uma facilidade para ler mais o Novo Testamento.
Seria bom uma imersão mais profunda no Antigo Testamento. Nós vamos ver Jesus lá, sua maravilha, sua glória, sua pujança, sua luz. Veio para o seu, ele veio para os judeus. Mas, meus irmãos, tudo que é esse Jesus que eu falei foi rejeitado. Nós, então, vimos aqui até agora o verbo eterno, o verbo rejeitado. Versículo seguinte, verso 12. Eu gosto muito dessa adversativa. Mas, todavia, contudo, entre mentes, né? Às vezes é bom, né? Às vezes não é. Me lembro no tempo de seminário, né? Sermão de prova. Aí o Diogo prega lá o sermão de prova, os professores vão fazer a crítica do sermão de prova do Diogo. Começa: Diogo, você fez uma leitura muito boa do texto. Diogo, sua postura foi galante, fidalga no púlpito, sua voz foi clara. Olha, a sua hermenêutica foi boa, a teologia do seu sermão é muito boa. Mas, vírgula, aí a coisa começa a tremer, né? Mas aqui não, aqui é bom, que essa adversativa traz uma mensagem maravilhosa. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Ele que é a vida, ele que é a luz, é a soma de todos os conhecimentos, ele foi rejeitado. Você já parou para pensar nisso? Nós rejeitamos o Criador, o sustentador e o consumador glorioso de todas as coisas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber, aos que creem no seu nome. E aqui nós temos uma sutil crítica a uma das maiores heresias de todos os tempos, a da paternidade universal de Cristo, de Deus. Vocês já ouviram aquela frase, Deus é Pai? Deus é Criador, mas Ele só é Pai de alguns poucos. Quem são esses alguns poucos? Os que creem, os que o conhecem e o têm como vida e luz, que admitem que Ele é eterno, que Ele é uma pessoa com a qual nós podemos ter um relacionamento, que está conosco na ceia por sua presença espiritual. A saber, aos que creem no seu nome, esses são chamados filhos, os demais não são. São apenas criaturas de Deus. Verso seguinte: os quais esses que são filhos de Deus não nasceram de sangue, do sangue, não se trata de genética. Não basta ser filho de crente. Tem que ser filho de Deus, porque crê no nome do unigênito do Pai. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de quem? Zaqueu não queria ser salvo. Ele só era um homem curioso. Ele ouviu falar tanto de Jesus, subiu lá numa figueira, num sicômoro, para ver Jesus passar. E Jesus, diante de tantas pessoas ali, diz especificamente a ele: desce depressa, Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque Zaqueu deu demonstração de verdadeira conversão. Ele disse: se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Vou vender tudo o que tenho, dar metade aos pobres e vou seguir. São filhos de Deus aqueles que Deus quer fazer filhos. Às vezes eu falo para as pessoas que resistem quando eu testemunho: não tenho problema não, é o seguinte, eu creio que Jesus é o Salvador. Se você não crer, o problema é teu, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus pode, por seu poder, fazer você crer e ser uma nova criatura. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas a vontade de Deus. Quantas verdades extraordinárias neste prólogo desse evangelho, no qual Jesus procura revelar e demonstrar que Jesus é Deus. E é notável, vocês verão em algumas passagens, que isso fica evidente também pelo uso da cláusula ego eimi, no grego é eu sou no português. Porque por 7 vezes Jesus usa a cláusula ego eimi. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus prova sua divindade através dos milagres que produziu. 7 milagres em João. Se Deus quiser, poderemos ver um cada um. Veremos, analisaremos. Transformação da água em vinho. Cura do filho de um oficial de Herodes à distância. Cura de um paralítico no tanque de Betesda. Ninguém colocava o homem lá na água. Jesus diz, não precisa entrar não, pega tua cama e vai embora. Multiplicação dos pães e dos peixes. Ele andou sobre as águas, ele curou um cego de nascença e finalmente Jesus fez um morto ressuscitar. Quem foi? Lázaro. Por final, ele mesmo que é a luz do mundo, não pôde ficar oculto na escuridão de um túmulo. Na madrugada de domingo, aquele a quem os homens mataram, Deus ressuscitou dentre os mortos. Os amados irmãos, louvado seja Deus, que o Verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que Deus assim se digne nos abençoar.